O drama real explode quando a princesa Anne leva a rainha Camila ao tribunal por difamar o rei Charles. Essa ousada medida legal causou um abalo na monarquia, sugerindo segredos há muito enterrados sob a fachada real. A unidade real, outrora inquebrantável, agora enfrenta uma ameaça iminente, com tradições centenárias tremendo à beira do abismo. Fique atento, pois se esses diários forem revelados, tudo pode desmoronar. Os últimos desejos da rainha. Toda essa bagunça não começou da noite para o dia. Ela vem se formando há algum tempo, com sussurros e olhares de lado trocados nas grandes reuniões da realeza. O que se diz por aí é que a falecida monarca deixou algumas instruções bem específicas antes de falecer. Instruções que não estão sendo seguidas à risca. E é aqui que as coisas ficam mais interessantes. A princesa Ana supostamente tem acesso a diários particulares que a ex-rainha escreveu detalhando suas preocupações sobre o rumo que as coisas estavam tomando. Uma verdade oculta, escrita há muito tempo, está esperando para quebrar a paz inquieta do reino, mas não antes que todos os segredos sejam revelados no escuro. A consorte reinante, por sua vez, não tem sido exatamente a favorita do público desde sua ascensão nas fileiras reais. É claro que ela se esforçou muito para conquistar a aprovação do público, mas não podemos nos esquecer de como sua jornada tem sido difícil. De manchetes escandalosas a aparições públicas tensas, ela teve seu quinhão de drama. E agora, com esse processo judicial se aproximando, as coisas só estão ficando mais complicadas. As pessoas já estão tomando partido, sendo que algumas estão firmemente ao lado de Ana, alegando que ela só está fazendo o que é certo para proteger o legado de sua mãe. Não se trata apenas de ressentimentos pessoais. Trata-se de poder, influência e de quem pode moldar o futuro da monarquia. Com o rei Charles no meio, ele está enfrentando o que pode ser a decisão mais difícil de seu reinado até agora. Escolher entre sua irmã e sua esposa. Isso sim é que é uma pedra e um lugar difícil. Atrás de portas fechadas, as coisas estão ficando bastante tensas. Reuniões até tarde da noite, sessões secretas de estratégia e muitos dedos apontados parecem ser o novo normal no palácio. Pessoas de alto escalão descrevem a atmosfera como quase insuportável, com todos pisando em ovos. Alguns até dizem que essa pode ser a maior crise que a monarquia enfrentou desde o infame escândalo da abdicação, há muito tempo. Para piorar a situação, há rumores de que Kate Middleton tem apoiado discretamente a princesa Ana. Embora ela não tenha se manifestado e dito nada abertamente, suas ações falam mais alto do que palavras. Em um recente evento da realeza, ela aparentemente não fez uma reverência ao consorte, o que causou um choque na multidão. Pode parecer um pequeno gesto, mas nos círculos da realeza, isso é muito importante. É uma maneira sutil, mas incisiva de dizer, não estou do seu lado. Enquanto isso, os membros mais jovens da família real também estão se destacando. Com ideias modernas e uma nova perspectiva, eles estão prontos para agitar as coisas. William e Kate, em particular, estão sendo vistos como o futuro da monarquia, um futuro que parece muito diferente daquele imaginado pelo sucessor da rainha. Eles são todos voltados para manter as coisas relevantes e relacionáveis, o que não é exatamente o estilo do consorte. E não podemos nos esquecer do papel do público em tudo isso. As pessoas não estão apenas sentadas e assistindo em silêncio. Elas estão expressando opiniões, tomando partido e deixando claro que se importam com o desenrolar de tudo isso. As mídias sociais estão fervilhando de debates e especulações, com hashtags em alta e inúmeras publicações, dissecando cada pequeno detalhe. É um nível de escrutínio público que a monarquia nunca enfrentou antes e que a está forçando a ser mais transparente do que nunca. As questões financeiras são outro ponto problemático. Com a monarquia sob crescente pressão para justificar suas despesas, esse último escândalo não está exatamente ajudando o caso. Os críticos estão questionando por que os fundos públicos devem apoiar uma instituição que parece estar desmoronando por dentro. Em resposta, fala-se em reduzir os gastos luxuosos e concentrar-se mais em trabalhos de caridade que beneficiem diretamente o público. Quanto à consorte, ela está em uma situação difícil. Sua reputação está sendo atingida e ela está sendo pintada como a vilã por alguns. Os relatórios sugerem que até mesmo seus aliados mais próximos estão começando a se distanciar, com receio de serem envolvidos na controvérsia. Essa não é uma boa imagem para alguém que deveria ser uma das figuras mais respeitadas da família real. Apesar do caos,
Alguns veem isso como uma oportunidade de mudança positiva. A atitude ousada da princesa Ana pode forçar a monarquia a enfrentar questões que vêm sendo evitadas há anos. Transparência, responsabilidade e modernização podem finalmente se tornar mais do que apenas palavras da moda. Se eles jogarem as cartas certas, essa crise poderá levar a uma instituição mais forte e relevante. É claro que isso não será fácil. Ainda há muitos tradicionalistas que acham que lavar a roupa suja em público é a pior atitude possível. Eles estão preocupados com o fato de que mudanças demais e muito rápidas podem fazer mais mal do que bem. Mas com a opinião pública mudando e a realeza mais jovem pressionando pelo progresso, fica claro que as coisas não podem permanecer iguais para sempre. Enquanto isso, mais detalhes sobre os diários particulares do falecido monarca continuam a surgir. Pessoas de dentro do governo afirmam que o ex-governante tinha sérias preocupações com a crescente influência da consorte e o possível impacto na imagem da família real. Esses diários supostamente contêm anotações de conversas particulares, observações de eventos importantes e até mesmo instruções específicas sobre como ela queria que certos assuntos fossem tratados após sua morte. Se esses documentos forem tão reveladores quanto as fontes sugerem, eles poderão desempenhar um papel fundamental na batalha legal da princesa Ana. As tensões dentro do palácio também não se limitam apenas à família imediata. Auxiliares seniores e funcionários de longa data estão divididos sobre como lidar com a situação. Alguns acreditam que ficar do lado de Ana é a melhor maneira de preservar o legado da falecida rainha, enquanto outros argumentam que apoiar a consorte é crucial para manter a estabilidade. A falta de um consenso claro só aumentou a sensação de desconforto. Na frente pública, o apoio à princesa Ana parece estar crescendo. Muitos a veem como uma defensora da tradição e uma voz para aqueles que acham que a monarquia perdeu o rumo. Sua atitude objetiva e seu histórico de serviço leal à coroa lhe renderam seguidores fiéis, tanto nos círculos reais quanto entre o público em geral. Essa onda de apoio pode ser um fator significativo no desenrolar dos processos judiciais. Enquanto isso, a equipe do consorte está se esforçando para controlar a narrativa. Especialistas em relações públicas foram contratados para administrar as consequências. E fala-se em uma grande campanha de mídia para melhorar a imagem dela. Ainda não se sabe se isso será suficiente para virar a maré, mas está claro que sua equipe está levando a ameaça a sério. Em meio a tudo isso, o rei Charles se encontra em uma posição cada vez mais difícil. Conhecido por sua abordagem diplomática, ele sempre tentou manter a paz em sua família. No entanto, essa última crise pode ser mais do que ele pode suportar. Equilibrar as exigências de seu papel como monarca com suas lealdades pessoais está se mostrando uma tarefa quase impossível. Algumas pessoas de dentro especulam que ele pode ser forçado a fazer uma declaração pública em uma tentativa de acalmar a crescente agitação. O envolvimento da geração mais jovem da realeza acrescenta outra camada de complexidade. William e Kate, bem como seus filhos, representam o futuro da monarquia. Suas ações e decisões nos próximos meses poderão ter um impacto duradouro sobre a instituição. William, em particular, é visto como uma figura-chave na formação da futura direção da monarquia. Seu relacionamento próximo com a avó e seu compromisso com a modernização da família real fazem dele um ator crucial nesse drama que se desenrola. O papel de Kate Middleton também não pode ser subestimado. Como um dos membros mais populares da família real, sua influência tem um peso significativo. Sua decisão de se alinhar com a princesa Ana foi amplamente interpretada como um sinal de apoio à visão da falecida rainha de uma monarquia mais tradicional, porém moderna. Essa medida isolou ainda mais a consorte e fortaleceu a posição de Ana. Mesmo fora do palácio, os efeitos dessa crise estão sendo sentidos. Políticos, comentaristas e especialistas da realeza estão se manifestando, oferecendo suas opiniões sobre o que isso significa para o futuro da monarquia. Alguns veem isso como um acerto de contas necessário, enquanto outros temem que isso possa enfraquecer a instituição de forma irreparável. Seja qual for o resultado, está claro que este é um momento decisivo na história da família real britânica. Como as tensões continuam aumentando, todos os olhos estão voltados para os próximos processos judiciais. Os especialistas jurídicos já estão especulando sobre as provas que a princesa Ana poderá apresentar e como a equipe do consorte responderá. O resultado desse caso pode ter implicações de longo alcance. Não.
apenas para os indivíduos envolvidos, mas para a monarquia como um todo. À medida que as tensões aumentam, a família real enfrenta um racha ainda maior, drama interno e debate público. A princesa Anne tem feito críticas ao rei Charles, culpando a rainha Camila por vários problemas dentro da família real. Dizem por aí que Anne não está entusiasmada com a forma como as coisas estão se desenrolando desde que a nova rainha assumiu seu lugar. Ela acha que seu irmão permitiu que a esposa assumisse o controle, o que, segundo ela, está causando problemas e manchando a imagem da família. Pessoas de dentro da família relatam que Anne não se conteve durante uma conversa particular, expressando preocupação com o fato de a esposa do monarca ter adquirido muita influência sobre ele. Supostamente, Anne deu a entender que a abordagem da rainha criou divisões dentro da família e prejudicou sua posição pública. Ela teria sugerido que sua maneira de lidar com as questões não se alinha com os valores que a família tem defendido por gerações. Anne teria sido particularmente direta, acusando seu irmão de permitir que sua consorte afastasse outras pessoas e prejudicasse a reputação da coroa para obter ganhos pessoais. A tensão não terminou aí. Ana também acusou a rainha de promover uma atmosfera negativa dentro da família, especialmente entre os membros mais velhos. Do ponto de vista de Anne, o comportamento da rainha transformou a família em um campo de batalha. Os relatos sugerem que ela foi bastante crítica, alegando que a confiança do público foi corroída devido à decisão de seu irmão de dar autoridade demais à esposa. Para Anne, essa questão transcende as disputas familiares. Trata-se do que a monarquia representa e de como ela é percebida pelo mundo. Enquanto isso, Charles não levou a sério as observações de sua irmã. Segundo consta, ele permaneceu calmo, mas deixou claro que estava descontente. Ele defendeu sua companheira, insistindo que ela tem sido leal e trabalhadora no apoio à família. O rei aparentemente apontou que se havia problemas, eles não começaram com ela. Ele insinuou que ela está sendo injustamente culpada por problemas que já estavam se formando antes de ela assumir sua função atual. Essa discordância acalorada entre Anne e Charles alimentou o debate público. As pessoas estão escolhendo lados, algumas apoiam Ana, elogiando-a por defender a tradição, enquanto outras apoiam Carlos e sua esposa, acreditando que eles estão se esforçando para modernizar a monarquia. As mídias sociais estão agitadas com as discussões sobre quem está certo e o que é melhor para o futuro da família real. Apesar do drama interno, a realeza ainda está tentando apresentar uma frente unida durante os compromissos públicos. Recentemente, a princesa Charlotte impressionou a muitos ao demonstrar liderança e bondade com apenas 9 anos de idade. Durante um importante evento da realeza, Charlotte interveio para confortar uma jovem ativista que estava se sentindo sobrecarregada, conquistando a admiração geral. Muitos fizeram comparações entre ela e sua falecida avó, a princesa Diana, que era conhecida por sua capacidade de se conectar profundamente com as pessoas. O momento de Charlotte sob os holofotes foi mais do que um simples gesto. Ele sinalizou a esperança de uma monarquia revitalizada. Seu discurso sobre união e gestão ambiental tocou o público local e globalmente. Muitos o viram como prova de que a monarquia ainda tem o potencial de evoluir e permanecer relevante. Com sua compostura e charme inato, alguns já estão especulando que ela poderia se tornar uma figura global proeminente, superando as divisões culturais e defendendo causas importantes. Enquanto a família real luta contra a discórdia interna, momentos como o de Charlotte inspiram esperança. Eles demonstram que a monarquia ainda tem a capacidade de liderar com empatia e autenticidade. Embora as críticas de Anne tenham destacado as rachaduras dentro da instituição, as ações de Charlotte lembram o público de seu potencial para melhorar e avançar. Nos bastidores, entretanto, as coisas continuam tensas. A rainha consorte, supostamente, se sente sobrecarregada pelo retrato negativo que tem recebido nesses conflitos reais. Pessoas próximas a ela dizem que ela se sente injustamente criticada, mas continua comprometida com seu papel, concentrando-se em seus deveres e apoiando seu marido. Justamente quando as tensões parecem se acalmar, novos eventos ameaçam aprofundar a divisão. A intensa luta de Ana pela integridade da coroa. Enquanto isso, Anne continua a ser vista por muitos como a bússola moral da monarquia. Conhecida por sua franqueza e lealdade inabalável aos valores reais, ela repercute entre aqueles que acreditam que a instituição deve permanecer ancorada na tradição. Especialistas da realeza observam que sua franqueza
atrai aqueles que temem que a monarquia possa estar se afastando demais de seus princípios fundamentais. Por outro lado, os partidários de Charles e sua esposa argumentam que apegar-se rigidamente a tradições ultrapassadas não ajudará a monarquia a sobreviver no mundo de hoje. Eles acreditam que o casal está fazendo as mudanças necessárias para manter a instituição relevante. Apesar das críticas, a rainha consorte tem participado ativamente de várias causas e levado seu papel a sério, conquistando o respeito daqueles que apreciam seus esforços. À medida que esse conflito contínuo continua a se desenrolar, o foco do público tem se voltado cada vez mais para Charlotte. Sua compostura e compaixão na abadia de Westminster deixaram uma impressão duradoura, com muitos a vendo como um farol de esperança para o futuro da monarquia. Até mesmo os céticos da instituição reconheceram sua maturidade e graça sob pressão. Os observadores da realeza estão monitorando de perto como a situação se desenvolverá. Anne e Charles encontrarão uma maneira de se reconciliar. A família poderá se unir apesar de suas diferenças. Embora ninguém saiba ao certo, uma coisa é certa: as ações da princesa Charlotte deram ao público algo positivo para se concentrar em meio à turbulência. Por enquanto, a família real está se esforçando para manter a estabilidade por meio de aparições públicas e iniciativas de caridade. A esperança é que a geração mais jovem, liderada por Charlotte e seus irmãos, injete energia nova na instituição. Com suas habilidades multilingües e presença carismática, Charlotte já está sendo vista como uma futura embaixadora em potencial que poderia ajudar a monarquia a se conectar com um público mais amplo e diversificado. Apesar dos conflitos contínuos, momentos como o de Charlotte oferecem um vislumbre de otimismo. Enquanto Anne insiste na responsabilidade e na adesão à tradição, seu irmão e seu parceiro continuam a traçar um caminho em direção à modernização. O desafio à frente é preencher a lacuna entre essas visões contrastantes e encontrar um futuro que honre tanto a herança quanto a necessidade de progresso. Quer eles consigam ou não, o mundo estará observando. O compromisso de Anne em manter o legado da Rainha Elizabeth repercute entre aqueles que acham que a monarquia se afastou demais de suas raízes. Seus defensores a veem como uma guardiã da tradição, sem medo de expressar suas preocupações quando as coisas parecem estar fora do curso. Embora sua abordagem possa ser direta, muitos acreditam que é disso que a instituição precisa em um momento tão crucial. Por outro lado, aqueles que apoiam Charles e a rainha consorte argumentam que a adaptação é crucial para a sobrevivência da monarquia. Eles reconhecem os desafios que o casal enfrenta, mas apreciam sua dedicação em manter a relevância da monarquia em um mundo em rápida mudança. Em meio à tensão contínua, é Charlotte que se destaca como um símbolo de esperança. Sua capacidade de lidar com situações de alta pressão, com equilíbrio e empatia, impressionou tanto os críticos quanto os defensores da monarquia. Muitos acreditam que ela representa o futuro da família real, um futuro em que a tradição e a modernidade podem coexistir harmoniosamente. Os atos recentes de Charlotte, incluindo seu gesto reconfortante e seu discurso sincero, lhe renderam ampla admiração. As pessoas a veem como uma futura líder que poderia ajudar a monarquia a evoluir, mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais. Com seu charme e potencial diplomático, ela parece bem adequada para representar a instituição em um cenário global. Enquanto isso, a rainha consorte continua a cumprir seu papel discretamente, concentrando-se em seus compromissos de caridade e evitando confrontos públicos. Pessoas próximas a ela dizem que ela prefere deixar suas ações falarem em vez de se envolver em disputas públicas. À medida que Charlotte ganha destaque, sua crescente popularidade pode ofuscar a realeza sênior, remodelando o futuro da própria monarquia? Remodelando o futuro da própria monarquia? Compartilhe suas ideias abaixo, deixe um like e não se esqueça de se inscrever.